Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início em mais este programa, nós teremos um momento de oração, falando com o Senhor nosso Deus. E quem cumprimenta a todos vocês é o pastor José Aparecido da Silva. E nós convidamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos que estão conectados com esta programação para juntos nós buscarmos a presença do Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador, e pedir a Ele as bênçãos que nós necessitamos. E vamos orar, não é? Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos na Tua bendita presença novamente, mais esta vez pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nós agradecemos ao Senhor por esta grande congregação virtual espalhada por todas as partes que se ajuntam conosco nesta hora para juntos nós adorarmos, juntos nós cultuarmos ao bendito nome do Senhor nosso Deus. Pai de misericórdia,
perdoa todos os nossos pecados, nossas falhas e também dá-nos inspiração, Senhor, para realizarmos mais este trabalho para a Tua bendita glória e também para a felicidade dos filhos de Deus. Pai de misericórdia, abençoa cada um dos meus irmãos, aqueles que estão necessitados, que estão enfermos, aflitos, oprimidos, aqueles que estão desempregados, estão precisando de ajuda. Que o Senhor estenda as Tuas benditas mãos e dá vitória a cada um, ó Pai. E nós pedimos tudo isto nesta hora, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e para a Tua bendita glória, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, amados, a escritura que nós vamos ler está em São Judas, capítulo 1, e nós leremos a partir do versículo 1. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, se forem acompanhar, nós vamos trazer aqui as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Então, esta programação, ela é publicada de segunda a sábado, aqui pelo portal, e também reprisada através dos nossos grupos de WhatsApp. Nós temos os grupos, são 3, e qualquer irmão, irmã que desejar ser participante de um dos grupos, é só entrar em contato conosco, fazendo solicitação, e nós adicionaremos com muito prazer, com muito carinho. O nosso contato está aí na descrição do vídeo. E também, amados, lembrando que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E os nossos cultos são realizados ali todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30, e todos são bem-vindos. Você que reside próximo a um desses 2 endereços, venha adorar conosco, você será muito bem-vindo. A vossa presença nos trará grande alegria e nos abençoará. E certamente você também sairá abençoado para a glória de Deus. E dito todas estas coisas, então agora nós vamos para a leitura bíblica, conforme já anunciamos, não é? São Judas, capítulo 1 e versículo 1. Leiamos então. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a palavra de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo
daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e difamam a dignidade. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor, são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para a outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as suas palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram pregadas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade
e domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós lemos então o capítulo 1, não é? Porque Judas tem somente um capítulo mesmo, não é? Então é o capítulo 1, do primeiro ao último versículo. E agora, queridos, nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O nome do hino que nós vamos ouvir é assim: Há tais cantos lá no céu. Esse hino é o hino de número 80 do Inário Adventista, e hoje ele será cantado na interpretação deste aqui que vos está falando, que é o pastor José Aparecido da Silva. Então nós vamos ouvir esse louvor e depois nós voltaremos com a meditação da bendita palavra do Senhor e mais precisamente com a continuidade do estudo da mensagem Quem dizeis ser este? Ouçamos então e meditemos. Há tais cantos lá no céu que aqui ninguém jamais ouviu. Sempre os anjos cantam glórias ao Cordeiro do Senhor. Harpa sempre em harmonia, sempre a voz em claros tons. Quem nos dera ser assim, servindo ao Rei e Salvador. Santo, Santo, é o canto de anjos bons. Eu hei de um dia unir a voz a tais aclamações. Mas quando eu lhes contar a história desta redenção, mudeis não podem compreender tão grande salvação. Mesmo que eu não seja um anjo, lá no céu hei de cantar. Vou unir-me ao grande coro dos remidos do Senhor. Louvarei meu Salvador, que sobre a cruz por mim morreu, que pagou as minhas culpas e libertação me deu. Santo, Santo, é o canto de anjos bons. Eu hei de um dia unir a voz a tais aclamações. Mas quando eu lhes contar a história desta redenção, mudeis não podem compreender tão grande salvação. Este canto de vitória, sim, os anjos ouvirão. É qual voz de muitas águas, voz de grande multidão. O universo inteiro para em espanto, admiração, ante o canto dos remidos ao Senhor da redenção. Santo, Santo, é o canto de anjos bons. Eu hei de um dia unir a voz a tais aclamações.
Mas quando eu lhes contar a história desta redenção, mudes não podem compreender tão grande salvação. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor. E agora, amados, vamos aqui então, imediatamente, aproveitando todo o nosso tempo, na mensagem Quem Dizeis Ser Este, e nós vamos dar prosseguimento na leitura e no estudo a partir do parágrafo 170. Venham comigo então e vamos atentamente absorver o que tudo isto nos quer dizer. Exatamente o que estavam procurando, exatamente a coisa. Isso era exatamente o que eles queriam, a vitória de Satanás na festa moabita. Ele tem outra vindo também, ele está levando todos eles pelo mesmo caminho. De repente, somente pensem no que eles fizeram. Então eu paro aqui para fazer uma rápida consideração sobre esse pequeno trecho aqui, não é? Ele está dizendo que o que é que eles fizeram? Eles quem? Lá nos dias de Balaão. Então, nós já vimos acompanhando essa série de programações, aonde nós já temos lido, temos aprendido que Balaão estava obstinado a ir mesmo atender Balaque, porque ele queria muito botar a mão naquelas recompensas valiosíssimas, né? Naquele ouro, naquela prata que ele receberia de Balaque, o rei. E então, toda vez que ele ia amaldiçoar Israel, a palavra que vinha na sua boca, que era a palavra que Deus colocava na sua boca, era bênção, era para abençoar. E assim eles não estavam satisfeitos, nem Balaque, tampouco Balaão, não estavam satisfeitos com o resultado daquilo. E então logo Balaão teve uma ideia. Eu vou adiantar um pouquinho aqui para os irmãos ficarem sabendo do que se trata aqui no trecho que estamos lendo, não é? Então Balaão teve uma ideia. Ele disse: vamos fazer o seguinte, como nós temos aí um grande grau parentesco, somos todos parentes, não é? Então nós vamos promover uma festa aqui em nosso lugar, em nossas dependências, aqui do nosso lado. E nós vamos convidar então Israel, aquele povo lá que está vindo pelo deserto, que é um povo sem pátria, né? E nós vamos convidá-los para vir à festa. E aí então, quando eles fizeram a festa, convidaram Israel e eles vieram. E as mulheres moabitas começaram a dançar seminuas, né? E começaram a se tornar provocantes para os soldados, para os homens do povo de Moisés. E logo eles caíram em adultério com elas. E aí o que aconteceu? Deus se irou contra eles. E se não me falha a memória, porque eu não li agora, né? Aqui na escritura que nós lemos, nós não lemos agora isso. Mas parece-me que o Senhor Deus matou 20.000 soldados por causa daquilo. Então, daquela maneira, Balaão conseguiu amaldiçoá-los. Você está vendo? Agora, a questão de ser uma nação organizada, aquilo era um tipo de uma igreja organizada. Uma igreja que já era uma organização, uma denominação. E então, não tinha outro jeito de amaldiçoar o povo de Israel, porque o povo de Israel não era
uma nação organizada, não era uma denominação, e então Balaão arrumou essa alternativa, fazer a festa com as mulheres dançando provocantemente, quase nuas, e com isso elas induziram aos homens, aos soldados de Moisés ali, e o que aconteceu foi que Deus aí então teve que castigá-los, porque Deus odeia essa forma de adoração híbrida, não é? Continuando então agora aqui. Do mesmo modo como foi isso, nunca necessitou de um grande, longo período de 3 ou 4 anos para manifestá-lo. O falso profeta, o homem que passou por cima da palavra de Deus, cada advertência que Deus tem enviado através da nação e lhes dito: saia disso, saiam disto, saiam disto. Eles não o farão, eles ficarão ali mesmo. Eles ignoram a palavra de Deus, ignoram as palavras, ignoram os sinais, ignoram as coisas nas quais estamos e continuam. Vamos ter isso de qualquer modo. Estamos continuando bem em frente. Então, ele quer dizer aqui que hoje, em nossos dias, existe um povo, uma classe de pessoas obstinadas, incrédulas, que não ouve a palavra de Deus. O Senhor Deus pode estar falando, gritando aos 4 ventos: não façam isso, não sigam por esse caminho. E ainda mais com a demonstração de sinais, de maravilhas, de ressurreição de mortos e tudo. Mas eles continuarão fazendo aquilo que Deus disse para não fazer, não é? Então, eles seguem em frente. Temos de ter isso. É só isso. Somos todos um. Estão vendo? Então, veja só, o profeta está dizendo: vocês estão vendo o desvario do diabo? Essa é a mesma coisa que eles fizeram na festa de Niceia, em Niceia, Roma. Eles fizeram uma organização a partir disso. E isso é o que aconteceu. Satanás teve uma festa de Niceia. Então, do mesmo jeito que eles tiveram uma festa lá dos Moabitas, o diabo organizou aquela festa. Agora, na era cristã, no começo do Evangelho, logo ali pelo ano 300, 325, por ali, então o diabo organizou também uma festa ali em Niceia para fazer com que a igreja de Deus verdadeira pudesse se contaminar com a mistura com outros que tinham também seus ritos religiosos, mas com resquícios pagãos, que não eram totalmente cristãos, não é? Continuando então, ó que coisa! E desde que ouçam, vou dizer uma grande palavra aqui agora, e vocês na fita que queiram discutir isso, discutam-no consigo mesmos, e com a história, e com a Bíblia, veja, mas não comigo, né? Se vocês quiserem discutir, ele está dizendo aqui, o profeta de Deus, William Branham, está dizendo, se vocês quiserem discutir, discutam isso com vocês mesmos, com a vossa consciência, discutam com a Bíblia, com a história, não é? Mas não comigo. Ouçam, todas as vezes que Deus envia um mensageiro e dá início a uma mensagem, e quando essa igreja, quando esse grupo de pessoas se volta para a festa denominacional,
aí é onde eles o fazem. Foi aí onde vocês, de uma determinada igreja, que nós vamos omitir o nome, não é? O fizeram. Foi aí onde os outros também fizeram. E foi aí onde o resto de vocês o fizeram, em sua festa denominacional, lançando-se bem de volta à mesma coisa que Deus amaldiçoou desde o princípio. Esta é exatamente a verdade. Então, foi por isso que agora você entendeu melhor, naturalmente, não é? Foi por isso que São Judas falou, citou Caim, citou Coré e citou Balaão, porque o diabo estava fazendo a mesma coisa já nos dias de São Judas. Antes que ele partisse, o diabo já estava providenciando isso. A mesma artimanha que ele providenciou lá com Balaão para enganar ao povo de Deus. Todas as vezes que a igreja teve um reavivamento, no tempo de Lutero, então, o que aconteceu? Logo depois do avivamento, vieram outros grupos, além daquele, e assim por diante, porque aí vai se denominando. Lutero não criou nenhuma denominação, mas logo depois de sua partida surgiu uma denominação que levava o seu nome, e até hoje ainda leva, não é? E assim por diante. Continuando, por todo o decorrer das eras, Zwinglio, Finney e o restante deles, todos quantos eles tiveram um reavivamento, o que fizeram eles com isto? Lançaram-no diretamente em uma festa denominacional e se arrastaram para dentro com o resto deles. Alcançaram uma marca em vocês como o resto deles. Então vocês passaram a ter um bando de homens controlando-os. O Espírito Santo não pôde avançar mais. Isto é exatamente, você começa a pregar alguma coisa que a Bíblia ensina e a denominação, o não crê nisto, colocam-no imediatamente para fora. Tentem isso uma vez e veja se é verdade ou não. Vocês verão que é verdade. Vejam, na festa denominacional, todas as vezes que eles são chamados a isto, aquela festa de Balaão, o problema se estabelece. Lutero, o Wesley, os pentecostais e todos eles são vítimas disso. Notem, foi então, aleluia, quando Moisés deu um passo à frente e disse: quem é por mim, é por Deus. Amém? Foi então que o levita puxou sua espada e percorreu o acampamento e exterminou tudo que estava conectado com isso. Amém? Tudo. Todo homem que tinha uma mulher moabita, eles os mataram juntamente. Agora, a hora chegou. Onde está esse homem? Você viu? Então Moisés disse: quem é por mim, é por Deus. E foi então, e todo homem que tinha possuído uma mulher moabita, devido ao resultado da festa de Balaão, eles foram mortos, não é? Onde estão os filhos de Arão? Alguns dos sacerdócios que estejam dispostos a puxar a palavra de Deus
essa afiada espada de dois gumes? Disse: quem toma posição por mim e por Deus, onde está ele? Pode convidar, que ninguém responde. O profeta está dizendo aqui: pode passar agora um edito em qualquer lugar, qualquer grupo religioso, e perguntar: quem é por mim? Né? Ninguém vai responder, todos vão ficar calados. É isso, estão vendo o que quero dizer? Nós não entendemos, nós somente há algo errado. Vejam, ali foi então que Moisés se levantou e disse essas coisas. Vejam o pecado deles, que eles cometeram ali, quando eles se denominaram com Moabe e os fez um corpo. Aquele pecado nunca lhes foi perdoado. Eu só vou tocar nisso de leve só por um minuto, porque lamentavelmente às vezes não tem como se pregar a palavra de Deus sem ferir alguém, né? Infelizmente, ou talvez felizmente, tem que ser assim. Não tem como se pregar a verdade da palavra de Deus, né, sem que se possa ferir alguém, sem que alguém saia ferido. Mas em Apocalipse capítulo 17, você vai encontrar ali uma grande prostituta, né, ali em Apocalipse 17. E essa prostituta, diz a Bíblia, que ela era mãe das meretrizes e das abominações da terra. Agora, se eu perguntar para um estudioso da Bíblia, um leitor fiel da Bíblia, leitor estudioso, né? Quem é essa grande prostituta? Ele vai te dizer quem é, né? Essa grande prostituta. Mas aí você retorna a pergunta: e quem são as meretrizes, as filhas dela? Você entendeu agora? Quer dizer, não tem como se falar a verdade sem ferir um pouco. Mas essa grande prostituta gerou filhas. E agora essas filhas estão como as moabitas lá, as jovens moabitas, requebrando, dançando na presença do cristão para atraí-lo, o cristão de verdade. A mulher cristã de verdade também, não é? Que nesse caso aqui é um caso espiritual, não é material. Então é muito tremendo isto que nós estamos aqui observando. E vamos mais um pouquinho enquanto o tempo ainda permite, porque já está dando a hora aqui e eu preciso terminar pelo menos este parágrafo aqui. Agora está tarde, mas só um minuto. O pecado deles nunca lhes foi perdoado, nenhum deles jamais chegou à terra prometida. Você sabe que a terra prometida lá representa para nós aqui o arrebatamento da igreja, né? E eles lá nunca chegaram à terra prometida. E agora esses que fazem a mesma coisa hoje, que São Judas disse, também nunca chegarão à terra prometida. Jesus disse em São João, capítulo 6, Jesus disse em João 6, quando eles disseram: nossos pais comeram maná no deserto. Eles eram pentecostais. Irmãos, eles comeram o maná. Eles tiveram a coisa verdadeira. Então nós temos que parar aqui, não é? No parágrafo 171. Se você continua acompanhando e desejar acompanhar amanhã também, você verá o prosseguimento aqui, não é? Então eles tiveram a coisa verdadeira. Vamos ficar com isso para a nossa próxima programação. E agora eu convido todos vocês para nós orarmos
a oração da fé. Orem comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, Pai Criador que está nos céus, em nome de Teu Santo Filho Jesus Cristo, nós nos aproximamos humildemente, Senhor, reconhecendo que somos humanos, somos homens e mulheres carentes, dependentes do Senhor e passivos também de errarmos, de pecarmos, ó Pai. Mas como já se disse em programação anterior, nós não erramos voluntariamente. Nós desejamos fazer o que é certo, o que é correto, meu Pai. Então dá-nos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua direção. Abençoa nossas vidas, Senhor, para que nós prossigamos no caminho reto, que jamais nós nos desviemos dele, porque nós queremos entrar naquela terra que nos é prometida, aquele grande arrebatamento que haverá de acontecer logo certamente, não demorando tanto. Pai bendito, e eu também imploro ao Senhor a bênção da cura divina para os doentes que estão ali esperando a bênção da cura. Ó Deus, cura as enfermidades, Senhor, expulsa os demônios das vidas das pessoas que estão impedindo, que estão sendo tropeço na frente do caminho de cada um dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós determinamos: Satanás, você não pode impedi-los, você não pode impedir-nos, você não tem esse direito. Nós estamos sob a proteção do Espírito Santo de Deus, Pai bendito, e também as roupas que estão colocadas ali, para que a unção do Espírito Santo, através da oração, possa vir ser derramada sobre essas roupas e também esses lenços, e que assim, quando elas tocarem nos corpos enfermos, aquele corpo receba a saúde, receba a bênção. Se não for doença física, seja qual for, uma perturbação espiritual, quando aquela roupa tocar naquele corpo, aquele espírito maligno se afaste, se afugente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ordenamos pela autoridade de Deus, como ministro do Evangelho, ministro que crê na palavra do Senhor nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós pedimos todas estas bênçãos e nós te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bem, amados, chegamos então ao término do nosso programa de hoje. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e se Ele permitir, nós vamos estar juntos novamente em companheirismo em nosso próximo programa. Deus abençoe a todos e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém. Amém.